Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. Olá pessoal, podcast S no ar. Wellington, e aí? E aí, pessoal? Estamos aqui para um episódio sobre um tema que a gente está há um tempo querendo falar, mas a correria da vida e vários temas, a gente tentou chamar mais pessoas para fazerem parte desse episódio, que é um assunto bem delicado e bem importante a gente discutir, com temas diversos, que são muito oportunos, que a gente às vezes deixa de prestar atenção. Mas o dia de hoje, deixando spoiler para quem não sabe o nosso horário e datas de gravação, hoje é um dia muito feliz. Muito feliz que fomos presenteados antes de a gente acordar, fomos presenteados, né? Um certo alguém já está preso, então estamos muito felizes nesse momento. Afinal, mais de 700 mil vidas perdidas nesse país, além de aumentar casos de machismo, sexismo, homofobia, transfobia, entre outras questões. Essas pessoas, não importa quem sejam, não é? Nesse caso importa, talvez, ainda mais dia 22 de novembro, tem que ir pra prisão, sim. Bora lá falar sobre a série Adolescência. Então, Jimmy Miller, um garoto aí de 13 anos, que é acusado de matar uma colega de escola, levando a família, né, os investigadores, e também no episódio 13 especialmente, se perguntar, no caso a psicóloga forense, se perguntar o que realmente aconteceu. Mas antes, Wellington, nós vamos para as nossas mídias sociais. Segue a gente aqui no impériosagrados.com.br, em que você tem um mundo inteiro de novidades, tem o nosso podcast, tem o nosso catálogo de livros, tem os direcionamentos também para os nossos 2 Instagrams, tem o RPG Live Stream da Mesa IS, os cursos que estão no Substack, por exemplo, o curso de RPG, sim, de Role Play Game, que é da onde nasceu o Impérios Sagrados. Também segue a gente nos nossos 2 Instagrams, Impérios_Sagrados e o @IS Editora. Também pedir para vocês ficarem atentos que, pelo nosso site, vocês podem colaborar com a inscrição para manter o blog funcionando, manter o podcast em dia funcionando, também as lives de RPG, para que a gente possa cada vez melhorar o conteúdo que a gente está produzindo. Dá uma olhada no nosso catálogo de livros através da nossa loja virtual, estantes.mycartpanda.com. Lá vocês vão poder conferir e adquirir as nossas obras, com um desconto especial para Curitiba e região, né? Vai estar sem frete, então vai estar muito mais barato para você que mora aqui para adquirir as nossas obras. Também dá uma olhada nas nossas lives que acontecem no YouTube de forma quinzenal. Às vezes, por conta de contratempos pessoais do pessoal da mesa, não dá para manter quinzenalmente, mas a gente tenta manter sempre o jogo vivo. Lembrando também que você pode enviar o seu original para ser publicado aqui pela IS Editora para o nosso e-mail impériosagrados@gmail.com. Também você que escreve, escritora e escritor, faça parte do grupo da Impérios Sagrados, da plataforma Substack, que é onde o nosso blog/site está hospedado. Então, segue a gente e quem sabe vem fazer parte para a gente poder anunciar o seu trabalho também. Agora, voltamos para a nossa programação original. Voltando. Pessoal, eu fiquei extremamente empolgado com a série quando eu assisti, impactado com ela, de perceber isso que caminha pelo nosso mundo mesmo, no mundo a gente se move, especialmente o mundo virtual. E talvez eu não prestar atenção de que as mazelas, como literalmente machismo, sexismo, entre outros, que estão aí arraigadas desde o nosso nascimento, algo social que atravessa a todas e a todos nós e todos, e no mundo virtual se torna uma praga, como se fosse um fungo ali do The Last of Us, né, se espalhando. E o Jimmy Miller, ao meu ver, é uma pessoa que captou tudo isso.
Wellington, suas primeiras impressões da série Adolescência. Vamos começar com as primeiras, né? Quando eu ouvi falar, quando a série teve o boom no lançamento, tava todo mundo comentando sobre. Eu não escutei nada, assim, tipo, não escutei assistir nada que falasse direito, assim. Pra quem a gente não conhece internamente, eu e o Cris, às vezes, quando assistimos alguma coisa que é muito fossa, muito pesado, recomendamos um ou outro pra não assistir. Ou às vezes a gente recomenda, né? Como pra não sofrer sozinho. Então eu tinha evitado, acho que na primeira ou segunda semana, eu tinha evitado assistir essa série. Até que eu fui lá assistir, só que eu tava com uma mentalidade muito diferente. Eu assisti mais por todo aquele momento, mais na pegada de tentar analisar o garoto, dar uma olhada, ver o que aquela família tava passando, né? Todo esse sentimento. E depois, quando eu fui reassistir, eu tive uma nova visão sobre a série, sobre outros assuntos que eu não tinha me focado muito naquela época, e depois eu foquei mais, que talvez sejam os assuntos mais importantes iniciais da série, né? Então, assim, claro que eu tava num momento diferente do que eu tava mais recente quando eu fui reassistir, né? E ela, mesmo assim, nos dois momentos que eu assisti, ela me impactou bastante sobre várias questões, né? Se pensar numa família do nada, onde um membro da família comete um crime, ou supostamente comete um crime hediondo, né, nesse sentido, como que você vai conviver com isso, superar, acho que é muito difícil, mas de certa forma superar isso para continuar vivendo, como que essa relação com a pessoa vai mudar. Acho que principalmente na figura do pai, depois no último episódio mais forte ainda da mãe e da irmã, né, bastante forte nisso. E depois na segunda que eu fui pegar mais, que eu fui captar mais esses detalhes de algo que a minha geração talvez ali no final da adolescência começou a ser tocada por isso, mas que essas gerações estão cada vez mais sendo tocadas, né, no sentido da presença da internet, das mídias sociais e de todo esse ambiente na formação de um adolescente, de uma criança, de um possível adulto. Acho que são várias camadas que é importante a gente conversar, que é muito denso, é muito complicado e às vezes assustador, assim, pensar, né? Para quem está assistindo o nosso no YouTube, vai poder ver uma manchete que saiu no BBC sobre o que são os incels, um movimento sombrio retratado na aclamada série Adolescência. Ao passo que eu trago uma outra correlação, certo? Que, ao meu ver, parte do mesmo princípio, é claro, com funções sociais diferentes, mas que está, por exemplo, né, colocado para quem está novamente acompanhando no YouTube, vai ver essa manchete do jornal paranaense, curitibano aqui, né, Paraná, da Gazeta do Povo, um jornal de direita, que eu abomino, por sinal, que diz assim, sobre os legendários, movimento cristão que conquista famosos e atrai a ira da esquerda. Então, inclusive esse tipo de manchete que nós estamos mostrando aqui reforça tudo aquilo que a série Adolescência apresenta. Tudo aquilo que a série Adolescência traz, que literalmente esta invasão de realmente de coisas sombrias, como é bem classificado na BBC, o movimento. Por quê? Porque, ao meu ver, o Gibi, ele vai buscar ancoradouros, digamos assim, para atracar os seus sentimentos, o seu ressentimento, na verdade, nesses movimentos. Inclusive, existem vertentes aí de estudos que vão tentar falar assim, que o masculino perdeu o seu lugar e por isso encontra ressentimento, e aí quase como que se autorizam esse masculino se vingar das mulheres, não é? Que conquistam seu espaço no mundo. Inclusive, uma coisa para mim descabida, isso também é absurdo. Nos primeiros momentos, no primeiro episódio, nós já temos ali uma coisa muito interessante, que é a relação da polícia, né, que já está de tocaia, de campana para entrar na casa do Jimmy, certo? E no primeiro momento nós temos ali uma relação com a comida já,
que vai ser importante lá no terceiro episódio, que é o policial comendo uma maçã e falando sobre aquela maçã e como aquilo dele solta um pum, né? E a policial vai dizer está podre, algo que está podre. Então, o alimento já surge o que a gente chama de símbolo do alimento como algo podre, que lá no terceiro episódio vai ter uma outra relação, certo? E é o primeiro momento da série, Ellison, eu não sei você, mas eu não sabia nada da série, quando prende o Jimmy, eu pensei, coitado desse garoto. Se mijou na cama, inclusive, né? Tipo, coitado desse garoto. É porque, assim, eu vou comentar coisas rápidas da parte técnica, certo? Porque acho que era importante a gente comentar para enaltecer mais a série, para depois a gente focar em outras questões, né? Falando do Jimmy, você sabia que o terceiro episódio foi o primeiro a ser gravado, certo? Uhum. O terceiro episódio foi o primeiro a ser gravado. E esse episódio foi a primeira atuação desse ator. A primeira. Foi tudo em plano sequência, né? Exatamente. E não teve filmado de uma vez só. E o que faz com que tenha que ter sido tudo numa tacada só. Não pode ter corte, não tem como ter pausa, não tem como errar texto, não tem como errar nada. E isso é muito impressionante para esse ator, no sentido de que é a primeira performance dele em qualquer, seja em teatro, em televisão, seja em filme, foi a primeira performance dele como ator, foi do terceiro episódio. Mas acho que a gente vai falar do terceiro episódio mais pra frente. Voltando aqui pro início, eu acho que tem muito disso de o que tá acontecendo, o que é esse pânico de você, do nada, de manhã, você ser acordado pela invasão da polícia, né? Eu acho que também tem uma perspectiva muito grande da diferença da alimentação pra esse policial que é um pai também, pra depois lá no terceiro episódio pra alimentação também, né? Mas colocando a perspectiva do que tá acontecendo e do quão rápido eles agiram, né? Porque eles foram mencionar algo que aconteceu na noite do dia anterior e já na manhã tá tudo reunido pra chegar nesse ápice que é a prisão e o interrogatório junto da revelação final do primeiro episódio, né? Então, assim, é assustador você começar com a invasão, porque ele começa de forma suave, certo? Você não entende muito bem o que tá acontecendo, pra chegar nessa pancada de uma invasão que eles estão indo prender um garoto de 13 anos, né? Pode falar. Não, é uma cena, assim, que mesmo que você seja acostumado com... Eu adoro filmes de guerra, onde o sangue jorra solto, né? Ela traz um outro tipo de tensão, porque ela não vai para a questão da fantasia. Ela começa desde então a abordar uma coisa que nós vemos nos noticiários, nos jornais, né, que são adolescentes, no caso do Jimmy, um homem, um menino, que vai ter seus direitos ali retidos. Você vai dizer, pera, o que está acontecendo aqui? O que a família, a desorientação da família, tudo aquilo que vai acontecendo, né? O pai sem saber o que fazer, a mãe, a irmã. E eu penso que é algo muito impactante, porque nós vamos acompanhando ele durante o trajeto até a delegacia, e ele realmente, ao meu ver, coloca o espectador em dúvida, para quem obviamente não tinha conhecimento da série, o que está acontecendo, né? Aí você começa a acompanhar toda a acusação ali. E eu acho que é interessante que se você for antes, é claro, da revelação no final do primeiro episódio, né? A todo momento você acompanha muito dos policiais, né? Do que eles estão fazendo, deles conversando sobre a estratégia dele, como eles vão prosseguir com o caso e tudo mais. E você vê de primeiro momento que você está assistindo, você vai ver uma frieza nisso, né? É uma frieza, uma certa indiferença com que, por exemplo, a família ou o garoto poderiam estar passando, certo? É algo como se fosse algo mecânico, corriqueiro, certo? Você vai fazer isso, vai fazer tal coisa. Tanto que eles vão começar a falar sobre assunto pessoal e não se preocupam, tá passando, né? Ou tá muito assustada, tudo mais. E tem muitos discursos, você pode fazer uma reclamação se a gente fez uma abordagem muito violenta, de força extrema e tudo mais, mas você vê tocando e tudo mais, e eles sendo muito frios e muito direto em várias questões, até começar
até no início do interrogatório, quando eles chegam no ponto que eles querem levantar, né? E sim, se você não assistiu, talvez ele te passe muito esse início do choro, do desespero, apesar dele, bom, você mesmo disse, né? A hora ele acordou, ele se assustou tanto que ele acabou fazendo xixi nas calças, né? Uhum. E você vai muito impactado também pelo que essa família tá sentindo, principalmente mais pelo pai do que, né, a visão da mãe e da irmã nesse momento, que ele realmente está muito confuso sobre o que está acontecendo. Extremamente confuso. Só que a reação do Jamie, ele começa a dar uma esfriada e começa a parecer um pouco mais estranha pra mim, pelo menos da metade do episódio até o final, assim, antes de tudo vir à tona, né? Não sei se você sentiu isso também. O que eu prestei mais atenção, assim, foi a partir de quando o pai pergunta: você fez isso? Ali, ao meu ver, tem um ponto de virada. Porque quando ele... Não, pai. Ele vai falando não. Né? Não fiz. Não fiz isso. Ao meu ver, ali, eu começo a desconfiar do que está acontecendo. Do que realmente está acontecendo. Pera lá... O jeito que ele fala, o jeito que o pai vai se portar. Mas mesmo assim, eu não digo assim, tem uma confirmação. Não tenho essa confirmação. Exato. Porque eu realmente não tenho assim, foi ele, não. Isso não. Agora, quando há confirmação, quando o policial pega o computador, tira o computador, na verdade a construção que eles vão fazendo, né, a pressão, não, melhor você confessar, veja bem, você tal coisa, eles vão, os dois policiais vão tentando ali, olha, tem a prova, cadê a faca, onde é que tá, você vai sendo levado. Aí eu acho que o espectador também fica em dúvida, né, dizer, talvez ele não seja tão inocente assim, talvez algo esteja acontecendo aí. Agora, só que nesse episódio, assim, você não é confrontado com essas questões, né, da misoginia, do desenvolvimento, nada disso. A gente começa a ser confrontado no próximo. Sim. Mas eu não sei você, Wellington, quando acontece da confirmação, eu realmente paralisei quando eu estava assistindo, porque eu olhei não pro Jamie, mas pro pai. Sim. A mesma coisa. Porque... E foi isso que me pegou muito, assim, na primeira vez que eu assisti, porque é aquele antigo dilema de o que um pai, o que uma mãe vão fazer no momento em que eles são jogados na cara dele, né? Não tem como contestar. Claro que ele pode escolher não acreditar, né? Que o filho que ele criou foi capaz de fazer algo disso, né? E a reação dele é muito forte. Tipo, talvez teve um sinal de uma ameaça de violência, não sei, no primeiro momento que ele agarra assim, um pouco o filho, mas depois ele acaba se tornando num abraço junto do choro, né? E isso foi muito, tipo, desesperador, assim, nesse início, principalmente pela confusão dele do que estava acontecendo. Não, eles estão errados, não é impossível isso ter acontecido, né? E é claro que depois tem mais ali pra frente sobre o que eles conversaram. E esse pavor, esse desespero, esse perda de chão, né? Sem saber o que fazer a partir disso, né? Porque uma coisa é um testemunho, uma coisa é uma prova fria, outra coisa é uma evidência incólume de uma gravação do filho fazendo algo, né? É mais forte do que, tipo, uma acusação, né? Você tá vendo o seu filho fazer algo. E a gravação, ela tem uma característica especial para mim, que ela é filmada tipo, do poste, de alguma coisa de cima, assim. Então, ao invés desse plano que a gente tá aqui, de repente a gente vê de cima. Como se nós fôssemos levados a julgar, inclusive, né? Quem vê de cima é quem julga. Há esse sentimento de julgamento mesmo. Eu penso que a interpretação do Ashley Walters, que é o Luke, acho que é Luke o nome dele na série, que é o policial, também tinha uma brilhante atuação. Sim, o que me faz emendar, eu não sei se você
Tem mais alguma coisa pra comentar do primeiro episódio? Tem. Isso é interessante. Sabe uma das coisas que me fez já no início do episódio ficar me perguntando o que tem aí? Foi a reação dele no sentido que a primeira coisa, o que ele chorava, o que ele falava a todo momento era que eu não fiz nada. Uhum. Não é um susto do que tá acontecendo, pai, mãe, o que tá acontecendo, mas sim, eu não fiz nada. Então ele sabe que alguma coisa foi feita. Entende? E então tem algo assim que, tipo, eu não diria que ele é suspeito, que ele é culpado, que ele é alguma coisa, mas talvez ele tenha um envolvimento com alguma coisa, né? Até a revelação mais pra frente, né? Isso me fez pensar de, tipo, se era pra esse lado que a história tava se encaminhando, né? Mas isso é claro que a gente vai conversando mais pra frente. Eu penso que citou algo que me faz lembrar que desde o primeiro episódio nós temos uma trilha sonora que ela se torna uma sequência, né? E as próprias faixas, títulos da Aaron May e David Ridley, eles vão alternando esse silêncio, as ressonâncias graves, e vão criando ali um clima de suspense narrativo. Isso é muito na intermedialidade, a gente nota muito como é que essa construção vai. E começam com as imagens, com as fotos, tipo de álbum, né? E já desde o primeiro episódio começa a ter isso. Então, ou seja, tem uma narrativa sendo contada que já está posta, que é a morte da colega do Jimmy, ó, ele matou. Então, o que isso quer me dizer, né, nesse momento? E ela não aparece, mas a voz dela está sendo ouvida. Sim, isso é interessante por duas coisas, né? É algo que a própria série já falou e que eu já... Quando eu fui ler, assistir algumas coisas de análise da série e tudo mais, uma das coisas que eles sempre comentam é que geralmente em crimes hediondos quem é mais lembrado nunca é a vítima e sim aquele que faz o crime. E é algo que eu esqueci o nome dela, sendo sincero, eu gravei apenas o nome do Jamie assim na cabeça, porque, né, eles têm uns papéis da parceira do policial, né? Quando ela fala que o que mais irrita ela, o que mais incomoda, é que todos vão se lembrar dele e não vão se lembrar dela. Misha, o nome dela é Misha. Isso. Todos vão lembrar do Jamie, não da Kate, né? Vão lembrar do crime, do assassino e não da vítima. E isso volta lá no episódio final, isso quando eu fui pegar algumas curiosidades de bastidores. Tem uma música que fala que na cena final da série tem uma música que tá falando sobre voltar pra infância, os momentos de inocência e tudo mais, que conversa totalmente com o tema da série, que é cantada pela atriz que faz a Kate. Então, assim, volta esse aspecto de que a voz dela tá ali, mesmo que não em evidência, né? Sabe qual é o episódio mais incômodo pra mim? Que eu tive mais dificuldade em ver? O segundo. Não é nem o terceiro, que toca muito até uma das minhas profissões, né, enquanto psicanalista. Nem o quarto. É o segundo episódio. Eu tive um asco do segundo episódio. Acho que é uma boa palavra para definir. Há um incômodo. Pra mim, eu defino como uma ânsia de vômito nesse episódio do início ao fim. O comportamento dos colegas naquela sala de aula, dos amigos do Jamie, confirmando justamente isso que a gente chama de machosfera, né? É um termo aí, se eu não me engano, acho que é 2019, 2010, que descreve então essa comunidade, né, de interesses masculinos ali, que vai incluir um grupo variado, né, que vai desses desdobramentos, como esses legendários, nojo disso, e que tem essa aderência, né, em que vai tentar dizer e sinalizar, e esses homens ou meninos vão acreditar como uma verdade de que os homens não teriam um poder institucional verdadeiro, né, em que os homens estão sofrendo, né, porque as mulheres são as grandes controladoras, etc. Você sabe que você tem razão, assim, né, de esse ser o que mais incomoda.
Porque eu acho que esse episódio, ele é o mais importante pro assunto da série. Eu acho que ele é o mais importante pro assunto da série. Talvez o assunto principal, né? Que é o impacto das redes sociais, do que tá acontecendo, do que a gente não tá vendo dos adolescentes, e a transformação deles na criação, né? Eu acho que esse é talvez um dos temas centrais, ou o tema central da série, na minha opinião. Que esse é o episódio que evidencia isso, e ele evidencia o quanto a gente não tá enxergando. Então, eu acho que talvez por isso ele seja o mais assustador e o mais preocupante nisso. De, por exemplo, você olhar pra escola e o despreparo da escola em relação com isso. Por quê? Porque até eu, com meus 30 anos, a minha geração, no final da adolescência, foi quando ela começou a ser impactada quando as redes sociais e a internet começou verdadeiramente a impactar a sociedade como um total. Então você imagina crianças que estão sendo educadas agora, que têm acesso à internet desde o momento que nascem, o quanto elas não são impactadas. A gente sabe que ideologias estúpidas e nojentas e assustadoras, como Legendários, como o Red Pill, como outras, elas existem e sempre existiram há muito tempo. Vide nazismo, vide Ku Klux Klan, apartheid, por assim vai. Mas que sempre ou você era impactado isso pela família, ou você era impactado com isso a partir da sua juventude na fase adulta, né? Era muito difícil você ser impactado diretamente por uma fonte completamente externa quando você é uma criança, um pré-adolescente e adolescente, né? E hoje em dia, não. Esses discursos são cada vez mais jorrados nas redes sociais, que passam e sem controle, e às vezes os pais, os professores não entendem que é necessário um controle a mais para prevenir que esses discursos cheguem nas crianças e fomentem nas crianças, e a gente não enxerga, né? E eu acho que esse episódio foi o que mais mostrou isso, principalmente no despreparo da escola, que nem sabia que o bullying estava acontecendo, não fisicamente, né? Eu acho que isso reforça, a meu ver, toda essa dialética aí desses absurdos, né? Desses homens que perdem o controle e o poder nesse mundo onde as mulheres, né? Onde as mulheres, elas tomam cada vez mais esse poder nas mãos, sim, com o direito que lhes é devido. E vão tentando fazer da intimidação dessas mulheres, né, e inclusive da intimidação, da desqualificação, do apagamento social, né, do apagamento inclusive da vida delas, né, por meio de assassinatos, torturas, entre outros, e morte, consequentemente, uma maneira de tentarem retomar esse poder mesmo, poder que já gerou apagamento milenares, desde, por exemplo, numa área que me é muito mais próxima, a filosofia, e em filósofas, né, que foram apagadas da história, ou muitas mulheres que tiveram suas obras, não só na arte, ou na arte como um todo, mas nas obras enquanto produção até acadêmica, apagada por homens. E o que o Jimmy faz quando há uma rejeição por parte da Kate, no caso, é se vingar, transformar o ressentimento em vingança e matar ela. E é muito interessante que, assim, você está falando de perda, de se sentir ameaçado, uma das coisas mais ridículas de todas, né? A série sofreu muito ataque de muitas pessoas, e também de interpretações ridículas para tentar tirar esse como é que eles falam? De efeminar o masculino, de demonizar o masculino, toda essa questão de woke que é falado muito. Esses dias, né? Bom, a gente comentou, eu vou expor isso, né? A gente tá no dia 22 de novembro, essa data da gravação. Dia 20 foi feriado nacional da consciência negra, certo? Homenagem a Zumbi de Palmares, toda a luta pelos direitos da população negra. E no dia 21, conversei com uma pessoa que não é próxima, né? Mas do outro trabalho paralelo meu. E dando risada, que hoje é feriado, né? Também. Eu falei assim, feriado do quê? Ele comentou, não, hoje é o dia da consciência branca. Dando risada, né?
né, como se fosse fazer aquela piada, nossa, por que as pessoas negras, os negros merecem um feriado e os brancos não? Eu retruquei, isso aqui já teve mais de 500 anos de consciência branca, continua tendo, né? E são esse tipo de coisas ridículas, pífias, que ainda perduram. Que, por exemplo, que é muito bem comentado na série, na figura do Andrew Tate, que foi e é um influenciador que falava muito de misoginia, dessas coisas não é o Legendários, mas grupos dos machos e tudo mais, nesse sentido, mais britânico, né? Que foi preso também depois por tráfico humano. E é muito evidente, está muito na evidência da construção das crianças, do que muito está sendo dito nas redes sociais, e que às vezes eu me sinto que nem o pai, que nem o detetive de não entender. De literalmente não entender o que os emojis, o que eles estão falando, que eu não estou percebendo nisso também. Eu acho que na série a gente tem até... Eu não vou comentar por episódio, assim, para até eu não me perder. Mas a gente até esse momento no segundo episódio, até o final do segundo episódio, nós temos ali de novo um pai perdido. Né? O Luke, ele tá perdido, não só nesse mundo, mas na própria relação com o filho. O filho, ele não sabe o que o filho quer comer, ele não sabe se dirigir e se portar em relação ao filho. Certamente o filho tem um ressentimento ali também em relação a esse pai. Ainda não está sendo falado, vai ser no outro episódio falar sobre isso do Jimmy em relação ao pai dele. Mas nós temos outros signos aí também. A própria amiga da Kay, que tem uma revolta gigante ali, né? Acho que é Lisa, se eu não me engano. Tem uma revolta gigante ali. Não é a Lisa, eu não me recordo agora o nome dela. A Jade. A Jade é que fica furiosa. Jade ou Jade, acho que é Jade. Que fica furiosa e que ela vai bater num dos que corroboraram pro assassinato da Kate. Ela desce a mão mesmo no guri. Há também esses guris, não é, que são os amigos do Jimmy, que são, para mim, ao meu ver, como se eles fossem um deles, o Fredo, no caso, como se fossem que é essa machosfera personificada nesse apoio mútuo, em que não está preocupado em resolver um crime, em ajudar, não, está preocupado em salvar o seu, em justificar ali de uma forma absolutamente vil, baixa, mesquinha, o assassinato de uma garota. Eu vi comentários sobre esse segundo episódio, onde começa a se colocar também a questão da Kate enquanto uma garota, né, que vai comentar, que vai desqualificar o Jimmy enquanto homem. Isso é um ponto sensível até, de que eu ouvi algumas pessoas discutirem, que eu acho que a gente não pode ignorar aqui, e que, ao meu ver, fica mais claro ainda no terceiro episódio. Essa questão dos amigos se ajudarem, parece algo bom, eu tô dizendo. O que eu escutei muita gente definir como o pacto da masculinidade, que acontece em várias esferas. Isso é muito claro quando, por exemplo, a gente pega um jogador de futebol, trazendo aqui bem para a realidade brasileira, que está envolvido num escândalo de não simplesmente assédio sexual, de estupro. A gente teve o caso tanto dos jogadores mais recentes, não me inventou, mas teve o caso do técnico de futebol, que é o Cuca, que foi jogador, que ele se envolveu num estupro coletivo de uma adolescente lá, acho que lá na Polônia, eu não lembro qual país foi ali na Europa, lá na década de 90, que ele nunca foi preso, nunca foi inocentado. Na verdade, ele tem todas as provas acusatórias contra ele, mas que, se você vai escutar hoje, ele ainda é contratado por grandes times de futebol brasileiro. Muita gente vai falar por ele, vai inocentar ele. A gente teve o caso do jogador, agora que me veio o nome, Daniel Alves, que eu escutei, inclusive do meu pai, eu posso falar isso muito abertamente, essas mulheres pegam esses jogadores ricos, famosos, e se aproveitam e fingem essas coisas, que é o que eu já escutei muito em podcast, falar de pacto da masculinidade, que sempre vai olhar pelo lado do agressor e tentar inocentar ele, em vez de tentar
ver o que a vítima tá passando, o que ela tá sentindo. Eu acho que esse episódio tem muito dessa questão. É claro que esse de diminuir a masculinidade dele, diminuir ele como homem, como pessoa, no sentido, é também um reflexo desse impacto que as redes sociais estão tendo na construção das crianças, de pensar que isso não seria algo que uma criança de 13, 12 anos pensaria, mas algo que ela está sendo influenciada a pensar sobre Red Pill e tudo mais, que está influenciando tanto, não só o Jamie, mas também a Kate, a Jane e outras pessoas, né? Escutando você agora, eu estava pensando que é muito fácil quando a gente está ouvindo algo assim, enquanto homens, e especialmente homens que não que seja uma desculpa, porque não é, mas homens que não se importam, que não acreditam especialmente sobre a machismo, sexismo, entre outros, não é? Literalmente não fazerem nada, né? Literalmente não fazerem nada. A parar com machismo, com sexismo no mundo. A gente vai ver sobre isso. Eu queria passar por terceiro episódio, Alisson, e falar que, ao meu ver, tudo isso que a gente está falando, né? Para tudo! Para você continuar assistindo esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo, para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também, dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora, em estantes.mycartbanda.com. Um beijo!